Oi, eu sou a Rafa Azevedo, criadora da Fran, e esse é o podcast Emancipação Feminina. Eu sou artista e os meus trabalhos mais recentes são King Kong Fran e a Igreja da Fran no teatro e o projeto audiovisual Reality da Fran no YouTube, que já tem edição 1, é uma série de 5 episódios, e a edição 2, que é um curta-metragem. Ambos disponíveis gratuitamente. É só você acessar pelo YouTube, o link está aqui na descrição. Aqui nesse podcast, que eu nomeei de Emancipação Feminina, eu vou dividir com vocês um pouco da pesquisa teórica que dá embasamento para os meus trabalhos. A minha pesquisa atual, que culmina nesses trabalhos que eu citei para vocês, é sobre gênero e sociedade. Com a Fran, eu inverto a lógica patriarcal e coloco na boca dela frases que são geralmente ditas por homens. A Fran tem atitudes que são amplamente aceitas socialmente quando exercidas por homens, mas que são execradas quando exercidas por uma mulher. E esse trabalho que eu faço é para trazer à tona a hipocrisia e também para gerar discussão sobre o quão naturalizada na nossa sociedade é a violência contra a mulher, a misoginia, que é o ódio contra a mulher, e como a subordinação feminina é incentivada e romantizada a todo momento desde que a gente é criança. Pensa em todas as fábulas infantis, como Bela Adormecida, Pequena Sereia, Rapunzel. A influência que essas referências de feminilidade sugerem para as meninas que estão construindo as suas personalidades. São representações de personagens femininas inertes que dependem da salvação de um homem. E todas as dramaturgias de filmes, novelas, livros escritos por homens que representam mulheres sempre à espera de um homem. A felicidade sendo romance com um homem. O final feliz ser construir uma família, cuidar da casa e dos filhos, competir com outras mulheres que vão tentar seduzir esse homem e roubar de você. É óbvio que esse imaginário simbólico foi criado por homens. Nenhuma mulher em sã consciência da experiência da sua liberdade daria tanto valor a seres socialmente tão medíocres. Mas essas referências constroem a consciência de uma sociedade. E para além desse conteúdo literário, cinematográfico, tem a maioral na construção desse arquétipo feminino subalterno, que é ela, a religião cristã, que contribui ativamente na doutrinação dessa sociedade misógina que a gente vive. E a violência, antes de ser física, a gente tem a Lei Maria da Penha como uma forma de punição ao agressor, ela é também psicológica, emocional. Infelizmente, a misoginia não é tipificada como crime. Precisa chegar até a agressão física ou até o feminicídio para que haja uma punição. Mas a construção até chegar na violência extrema começa no discurso. A filósofa Márcia Tiburi explica. O patriarcado é um sistema. A gente pode dizer que o sistema é o patriarcado, que o machismo é a sua tecnologia política e que a misoginia é o discurso de ódio que sustenta essa tecnologia política, que por sua vez sustenta o sistema. Ou seja, não existe patriarcado sem machismo e não existe patriarcado nem machismo sem misoginia. Para que aconteça uma efetiva emancipação feminina na nossa sociedade, eu acredito que a gente precisa primeiro de conhecimento. A gente precisa entender como esse sistema que nos oprime diariamente se construiu e se mantém, para parar de reproduzir esse sistema e, em seguida, conseguir exterminar as bases que mantêm o patriarcado de pé. Então, eu convido vocês para esse primeiro episódio e deixo aqui na descrição meu material de estudo para que vocês também possam ler, se aprofundar e desenvolver o próprio pensamento crítico sobre o tema. Esse primeiro episódio é sobre as principais teorias do possível início do patriarcado como sistema. A gente vive em uma sociedade e essa sociedade funciona através do sistema patriarcal. Poder e autoridade são centralizados nos homens, enquanto as mulheres são consideradas inferiores. É importante ter o entendimento que gênero é um mecanismo criado pelo próprio patriarcado para gerar essa alteridade e, consequentemente, a desigualdade. E como o patriarcado surgiu? Não é um fenômeno natural na humanidade. Ah, é assim porque homens são assim.
Ah, é assim porque mulheres são desse outro jeito. Como eu disse, gênero é uma criação social. Então, esses comportamentos naturalizados na nossa sociedade, como de homem e de mulher, são naturalizados porque foram construídos, mas sob princípios opressores e violentos para nós mulheres. Tanto que os vídeos de inversão de papéis de gênero que eu faço com a Fran soam absurdos para a galera conservadora que tenta derrubar minha conta. Por quê? Traição, impulso sexual, desejo sexual, violência psicológica, física e moral são aceitas, mas quando as mulheres são vítimas e não agentes. Esses são alguns comentários que os homens deixam nos meus vídeos. Goleiro Bruno mandou abraços. Goleiro Bruno curtiu o vídeo. Já já aparece no mato esquartejada. Por isso Cidade Alerta é minha série favorita. Só em um capítulo vai umas 30 de vocês. Você é a razão do porquê estou disposto a estuprar mulheres. Alguém apaga essa mulher do mundo? Você vai passar a fazer parte de um filme de terror e adivinha, você vai ser a vítima. Por mais feminicídios. O 38 recupera meu ego. E esses são os comentários em notícias de homens que traem. Quem nunca, né? Ninguém é perfeito. Segue o barco. Quem somos nós para julgar? Ele sempre foi assim e não vai mudar. Não tem nenhum inocente nessa história, sugerindo que a mulher também é culpada por ter sido traída. Essas meninas não conseguem ficar na sua, o cara tem compromisso, ele é homem. Quem não presta é a outra, que sabe que ele é comprometido, um emoji de galinha, todo lugar tem. Esse foi um pequeno recorte de comentários. Se vocês forem lá na minha página, vocês vão ver coisa muito pior, porque eles realmente fazem comentários muito agressivos. E também, quando sai qualquer notícia de homem que traiu, você vai ver vários homens defendendo muito. E esse trabalho que eu faço é uma performance, é realmente para tornar visível essa discrepância, é uma provocação. E além desses homens que me atacam, tem mulheres que defendem os homens e atacam outras mulheres, apoiando assim a própria opressão, porque elas estão presas no condicionamento patriarcal e acreditam que se diminuindo outras mulheres e tentando se aliar com os homens, elas vão obter alguma vantagem social, o que é uma ilusão e uma ignorância. Estudar e buscar conhecimento sobre a própria condição enquanto gênero é o primeiro passo para romper essa bolha de ignorância que muitas mulheres ainda estão inseridas. A primeira teoria que eu vou mostrar para vocês é a do teórico Frederick Engels, e vocês podem consultar no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de 1884. Quando acontece a Revolução Agrícola, no período entre 8 e 5 mil anos antes de Cristo, que é a transição da vida nômade, onde os humanos eram caçadores-coletores, para a vida onde a agricultura e a criação de animais em um espaço específico é a principal fonte de sobrevivência, surge então o conceito de propriedade privada. A terra cultivada é daquele que a cultivou. E aqui, segundo Engels, temos o primeiro indício da apropriação da função sexual e reprodutiva das pessoas com útero. A palavra proletariado vem de prole, filhos que servem como mão de obra. A necessidade masculina de garantir a legitimidade da posse daquela mão de obra, daquele filho, inicia o controle da vida sexual da mulher pelo homem. Essa mulher só se relaciona comigo, então esses filhos que são gerados por ela são meus filhos legítimos. As pessoas com útero geravam e geram a força de trabalho. Isso é um ponto muito importante que a gente vai discutir no episódio 3, que é sobre o sistema reprodutivo, para entender o porquê até hoje o nosso corpo não é nosso. E a criminalização do aborto, por exemplo, é menos uma escolha moral do que um projeto capitalista para que a taxa de natalidade continue crescendo enquanto for de interesse do Estado que a gente não pare de gerar mão de obra. Segundo Engels, então, a forma dos homens garantirem que aquela era a sua prole, portanto, eram os trabalhadores e herdeiros da sua terra, era controlando a vida sexual e reprodutiva da mulher.
a mulher se torna posse daquele homem, assim como os filhos gerados por ela. Já o antropólogo Levi Strauss defendeu que o conceito de propriedade privada surge, na verdade, em relação ao controle reprodutivo das pessoas com útero antes mesmo dessa relação com a agricultura. O que a teoria de Levi-Strauss diz é que a sobrevivência daqueles povos dependia muito de conseguir manter a densidade populacional, e para isso a quantidade de mulheres e partos bem-sucedidos poderiam ser determinantes. As mulheres eram oferecidas a outra tribo a fim de que a procriação tivesse eficiência com genes fortes, porque a reprodução entre indivíduos mais próximos geneticamente, pai e irmão, podia levar a uma perda de vigor e fertilidade na descendência devido à expressão de genes recessivos que poderiam ser prejudiciais. Então, para ele, o patriarcado começa com a troca de mulheres entre as famílias, grupos, transformando-as nas primeiras mercadorias e marcando assim sua subordinação. Abre aspas. A proibição do incesto é menos uma regra que proíbe o casamento com a própria mãe, irmã ou filha, do que uma regra que obrigue o oferecimento da mãe, irmã e filha a outros. A troca de mulheres é a primeira forma de comércio na qual as mulheres são transformadas em mercadorias e coisificadas, ou seja, considerada mais coisas do que seres humanos. O comércio de mulheres, um fenômeno observado em sociedades tribais em diversas regiões pelo mundo afora, foi identificado pelo antropólogo Levi Strauss como a principal causa da subordinação feminina. Relações de opressão e a mulher como objeto comercializado e controlado pelo homem a fim de gerar mão de obra. E o povo romantizando o casamento, fazendo, ai, ele tem que me pedir em casamento. Pintei a unha de branco. Sendo que vem daí, tá ligado? Já vimos duas teorias, que é a do Engels, a primeira, e a do Levi Strauss, e agora a terceira teoria, que é do antropólogo Claude Miassot. Ele segue um pensamento próximo ao do Levi Strauss sobre o comércio das mulheres. Miassot sugere que não é a mulher reificada, coisificada, desumanizada, mas sim a sua capacidade reprodutiva. E adiciona ainda a análise que a prática de comércio e também roubo de mulheres entre as tribos, a fim de que elas gerassem a mão de obra, levou a constantes conflitos intertribais e então surge a cultura do guerreiro. As mulheres eram consideradas bens, coisas, e as mulheres conquistadas eram protegidas pelos homens que as haviam conquistado. Vocês já devem ter visto circular na internet um tweet que diz assim: se os homens não existissem, quem iria proteger as mulheres? E a resposta: mas proteger as mulheres de quem? Entenderam? Agora, vocês percebem o quão reducionista são esses coaches de internet que parecem inofensivos, criando teorias sobre como conquistar mulheres ou como ser a escolhida, como ser uma mulher de valor para conseguir um relacionamento com um homem, e todos esses discursos que reforçam que mulheres de valor são passivas, submissas, inexperientes. Esses coaches são pessoas com pouquíssima inteligência, absolutamente ignorantes, que reforçam essa cultura milenar que não considera mulheres indivíduos, e sim coisas, produtos. Então, por favor, não sejam tão ignorantes quanto essas pessoas trajadas de conselheiros, que na verdade só estão trabalhando para conservar uma cultura misógina. Voltando para as teorias que eu citei para vocês, o que elas têm em comum? É que a origem da subordinação das pessoas com útero tem relação direta com a nossa capacidade reprodutiva. Agora, trazendo para fatos mais atuais, a gente pode perceber como a criação de mitos religiosos e símbolos, representações que dominam o imaginário do que é ser mulher, apontam para a romantização da maternidade. A mulher só é completa quando é mãe. Nós não vemos essa mesma máxima sendo utilizada para homens, de que eles só são completos depois de serem pais. Pelo contrário, só em 2024 foram mais de 150 mil crianças registradas sem o nome do pai no Brasil.
E também a romantização do casamento e como a cultura incute, desde que as mulheres nascem, fábulas, crenças de que o valor delas enquanto indivíduo está conectado ao casamento com o homem. As mulheres tiram o nome do pai da certidão de nascimento e passam a ter o nome do marido com a certidão de casamento. Ainda é uma comercialização da mulher, só que enfeitada de várias artimanhas para a gente acreditar nesse caminho como um caminho natural, como um desejo genuíno. Sendo que somos bombardeadas de estímulos que moldam o nosso desejo. Por isso que é tão importante a construção de literaturas, representações que proponham novos caminhos para a subjetividade das mulheres. A gente precisa ter consciência dessa subordinação orquestrada para a gente não cair na falácia patriarcal. Eles só produzem meios para manterem o sistema como é, mulheres subordinadas a homens, porque isso tem a ver com lucro. Nada é natural no capitalismo, tudo é engendrado para consumo e enriquecimento. E nós temos o ouro que mantém o patriarcado funcionando, que é o útero, o poder reprodutivo da mão de obra. E agora eu vou falar mais uma vez sobre a importância de ter o entendimento que gênero é um mecanismo criado pelo próprio patriarcado para gerar alteridade. É um mecanismo de controle. O corpo que nasce com útero, seja denominado mulher, homem trans ou não binário, é o corpo que será constantemente subjugado e controlado socialmente. Um homem trans não ganha nenhum privilégio ao se autodenominar homem, ele não entra nesse grupo de homens cisgênero, assim como as mulheres trans são colocadas à margem pelo sistema, porque na construção de gênero criada pelo patriarcado, homem tem pênis e é dominante, mulher tem útero e é dominada. Isso é um plano político. A transgeneridade é, sim, no meu ponto de vista, libertadora e revolucionária. E esse meu pensamento é para além do que eu entendo como respeito ao próximo. É o entendimento de que o problema da cultura de opressão da mulher cisgênero, do homem trans, da mulher trans, não é um problema que tem solução individual. Faz parte de um mecanismo que torna subalterno e desenvolve a misoginia, a transfobia, a homofobia como tecnologias para manter o patriarcado intacto. E eu acredito que enquanto as minorias brigarem entre si, a gente está agindo conforme o script patriarcal que precisa dos subalternos frágeis e distraídos em questões que nos exterminam cada vez mais, enquanto não solucionamos o real problema, que é o patriarcado. Precisamos agir para o fim do patriarcado enquanto sistema político, social e econômico. Esse foi o primeiro episódio do podcast Emancipação Feminina. Eu sou a Rafa Azevedo, criadora da Fran, e você pode me encontrar pelo Instagram, @fran.wt1. Também tem o meu pessoal, que é o @arafazevedo, TikTok, @fran.wt, Twitter, apenas a Fran, e no YouTube você pode assistir a série Reality da Fran 1, que tem 5 episódios, e o curta-metragem Reality da Fran 2. Até o próximo episódio.